E aí pessoal, tudo jóia? Estamos de volta aí, né, com os vídeos, né? Vamos retornar a gravar os nossos vídeos. No mês de julho aí, a gente estava de férias aí junto com a família, né? A família aproveitando as férias, e a gente estava junto com a família curtindo as férias. E aí a gente deu uma pausa aí nos vídeos, mas vamos retornar, né? Hoje a gente vai começar aí o livro de Atos, né? Vamos falar sobre a igreja, né? O início da igreja, a igreja primitiva, e nós vamos falar aí sobre todos os acontecimentos lá de Atos. Vamos entrar no livro de Atos, ler os capítulos e tudo. E esse é o primeiro vídeo dessa nova série, né? Vocês lembram aí que no semestre passado a gente falou da Páscoa, falou de Pentecostes, e agora a gente vai falar sobre a igreja, né? A igreja primitiva, o início da igreja primitiva, tá bom? Que foi justamente logo após aquele evento lá de Pentecostes que a gente parou, né, na última série, nos últimos vídeos que a gente fez, tá bom? Mas eu quero pedir para vocês, né, que aquele pedido que eu sempre faço, não deixe de se inscrever, de dar o like, compartilhar o vídeo aí com os seus amigos, parentes, familiares, tá bom? E é isso, vamos começar aqui a partir do... Eu quero começar do final, né? Não vamos começar do começo, vamos começar do final, tá bom? Por quê? Porque lá no final tem uma história interessante, eu quero ler para vocês hoje, em Atos, capítulo 28, tá bom? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui na tela cheia, vamos ver se ainda, mas depois de um mês, né? Vamos ver se a gente ainda sabe fazer isso aqui. Olha só. Vamos lá. Pronto, começar aqui a ler Atos capítulo 28, tá? Atos capítulo 28, versículo 1. Uma vez em terra, descobrimos a ilha que se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Observe aqui que se trata de uma viagem, né? A viagem de Paulo para Roma. Paulo, depois de um naufrágio que é relatado aqui no capítulo 27, no capítulo 27 de Atos, vai contar a história, né, todinha dessa viagem, e que no meio do caminho lá, quando eles saíram lá da ilha de Chipre, né, do norte de Chipre, e eles foram passar ali pelo mar Mediterrâneo, ocorreu um naufrágio, tá legal? E aí, no capítulo 28, eles chegam na ilha de Malta. Eles quem? Observe aqui que o relato, aqui a gente vê o conosco, né, nós. Então, assim, no plural, né? Primeira pessoa do plural, indicando que junto com Paulo tinha outra pessoa. E quem era? Justamente a pessoa que estava relatando aqui, que escreveu o livro de Atos. E que a gente vai ver também quando a gente retornar lá para o capítulo 1, que o livro de Atos é uma continuação do livro de Lucas, né? Porque o autor de Atos, já existe esse consenso que quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, tá bom? E a gente vai ver essa continuidade desses dois livros, né? O livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, e o livro de Atos, que relata a história da igreja. Mas por que eu vim aqui para o final? Para mostrar para vocês que Lucas, juntamente com Paulo, estavam indo para Roma. E nessa viagem teve o naufrágio, né? Como tem aqui no capítulo 27, né? Que ocorreu o naufrágio. A gente vai voltar lá, vamos voltar para essa história. Mas aqui no capítulo 28 eu queria só mostrar aqui alguns marcos aqui geográficos para a gente poder entender que muitas regiões, quais foram as regiões que Paulo passou nessa viagem para Roma, né? Então a primeira aqui é Malta. Eu abri aqui o Google Maps e mostrando para vocês, ou seja, essa ilha aqui, né? A ilha, na verdade, essa ilha pequenininha aqui, ó, ilha de Malta, tá bom? Então, eles saíram aqui de Chipre, né? Saíram da ilha aqui, essa aqui, ó, saíram aqui de Chipre, tá bom? Com destino a Roma. Deixa eu
diminuir um pouquinho aqui, ó. Pronto, ó. Então, saíram de Chipre com destino a Roma, tá aqui em cima, né? Aqui, ó, a Roma. O destino deles era esse aqui. Saíram de Chipre, o naufrágio ocorreu por aqui, né? Lá no capítulo 27 mostra alguns locais que eles passaram aqui, né? Próximo a essa costa aqui, dessa ilha. E aqui chegaram em Malta. Então, a partir de Malta, vamos ver o que foi que aconteceu lá no capítulo 28, ó. Chegaram à ilha de Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinariamente extraordinária bondade para conosco, né? Ou seja, para com Lucas e Paulo. E aí a gente vê que na continuação aqui da história, Paulo juntou um monte de gravetos, né, para colocar fogo, e uma víbora, fugindo do calor, prendeu a sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. É interessante que a superstição do pessoal, né, dizendo que a justiça, né, não deixaria Paulo escapar por conta do naufrágio que ele já tinha sofrido e dessa víbora que tinha mordido ele. Mas, na verdade, Deus estava aguardando ele para chegar lá em Roma, né? E aí, a continuação aqui, Lucas vai continuar o relato, né? Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Eles, porém, esperavam que Paulo, né, ele começasse a inchar ou caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Aqui vem mais uma vez a questão dos deuses na época lá, né? E a cultura helênica lá, a cultura grega, eles tinham os vários deuses lá, e a gente também vai ver aqui em Atos esses relatos. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha, e ele nos convidou a ficar em sua casa por 3 dias. Bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhes as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Olha só, interessante que Paulo estava indo para Roma, sofreu naufrágio, foi picado pela serpente aqui, mas ele continuava fazendo aqui exercendo o ministério dele, né, que era falar do nome de Jesus, né, falar do poder de Jesus e as curas, né, que eles realizavam em nome de Jesus, né? E tanto que o pessoal aqui ficou admirado com tudo isso, né? É interessante que Lucas aqui relata, né? Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Olha só. Eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos suprimentos que necessitávamos. Passados 3 meses, embarcamos num navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino, ou seja, da cidade lá de Alexandria, né, do norte da África, que tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Polos. Mais uma vez, a cultura lá, a cultura grega, né, que influenciava bastante essa questão dos deuses, né? Aportando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos, chegando a Puteoli no segundo dia. Então, interessante aqui para ver aqui essas cidades aqui no mapa. Ainda hoje essas cidades existem, né, esses locais, ó. Eles saíram aqui de Malta, né? Como diz, eles aportaram em Siracusa. Olha só aqui. Aportaram em Siracusa, né? Aportando em Siracusa, ficaram ali 3 dias. Então eles ficaram 3 dias aqui, né, em Siracusa, e em seguida partiram e foram para Régio.
Olha só. Régio. Ok? Então, assim, mais uma vez explicando por que eu comecei do final, né? Por que eu comecei do final do livro de Atos? Porque o livro de Atos ele não terminou. Ele, ele continua. Por quê? Porque a igreja continua, né? Nós, a igreja de Cristo, né? A igreja de Cristo ela continua nessa demonstração aí de fé, né? Se a gente vê durante a história da igreja, muitos cristãos foram perseguidos, assim como Paulo foi perseguido, né? Paulo, ele, apesar de tudo que ele estava fazendo aqui, do naufrágio que ele sofria, de ter recebido aqui com honras lá na cidade lá em Malta, né? Ter recebido pelo pessoal lá e tudo, ele apesar de tudo, exercendo o ministério dele, exercendo a cura, em nome de Jesus, claro, né? Não era pelo próprio Paulo. Paulo, ele largou tudo para seguir a Cristo, né? Como a gente vai ver aqui em Atos. Então, assim, e apesar de tudo isso, apesar de todo esse amor, Paulo estava indo para Roma e ele ia passar lá um tempo lá em Roma, como a gente vai ver aqui. Mas é interessante ver que no final do livro de Atos, no finalzinho aqui, a gente vai ver como é que termina o livro de Atos. Porque eu disse que o livro de Atos continua, né? Porque a igreja de Cristo, né? A igreja de Jesus Cristo, ele continua, especialmente porque esse último versículo aqui, ó, vamos ler aqui os 3 últimos versículos. Depois que ele disse isso, né? Os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Ele estava pregando a palavra, né? A questão dos judeus e dos gentios, né? Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo. Ele ficou sob custódia do próprio imperador romano. Ele ficou numa casa alugada, né? Sob custódia, ou seja, tinha o guarda lá, vigiando ele. Ele pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum, ok? Então é isso. Enquanto Paulo estava lá em Roma, ele estava pregando numa boa, né? E você vê aqui que o capítulo, o livro de Atos, ele não termina, né? Não existe um final nessa história. Ele continuava, ó, pregava o reino de Deus e ensinava a respeito de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo, abertamente, sem impedimento algum. Então, pregar o reino de Deus e ensinar a respeito do Senhor Jesus Cristo continua acontecendo por meio dos embaixadores do reino nessa terra, né? Dos embaixadores do reino de Deus nessa terra, tá bom? Os filhos amados de Deus, assim como Paulo, continuam pregando o evangelho. Tá legal? E Paulo só foi morto quando esse imperador aqui morreu e apareceu outro imperador, né? Lá o Tito, se eu não me engano. Tá bom? Tito não, o Nero, né? Que perseguiu lá os cristãos. Tá legal? Pois, gente, pelo vídeo de hoje é só. Um abraço, fiquem com Deus. Mais uma vez, dá o like aí, aperta o sininho, compartilha o vídeo, comentem, tá bom? E vamos lá, vamos continuar aí fazendo os vídeos e falando agora sobre a igreja, né? Falando sobre Atos, sobre o livro de Atos. Pois um abraço e fiquem com Deus.